Fala pessoal, João Petri aqui. Recentemente eu tenho ganhado muitos seguidores aqui no Instagram, então eu acho que é o momento de eu fazer um vídeo me apresentando, né? Eu nunca tinha feito isso oficialmente. Então, para quem não me conhece, né, eu sou médico radiologista. Eu me formei no ano de 2009 lá em Santa Maria, na Federal de Santa Maria. Só que a história não começa aí, né? Ela começa lá no quando eu estava já na faculdade, então chega lá no quarto semestre de medicina e eu conheci a disciplina da radiologia. Até então eu não tinha muita noção do que fazer, né? Eu pensava em fazer cardiologia, fazer neuro, mas eu não tinha aquela ideia, nem conhecia, para falar a verdade, a radiologia. Então eu cheguei naquela matéria e eu conheci um professor, né? O professor, o nome dele é Carlos Jesus Heigert. E aquilo lá mudou a minha vida, né? Eu vi a importância da radiologia. Eu via como todo o hospital girava em torno dele, né? Como que ele era uma espécie de oráculo do hospital, né? Então todo mundo vinha discutir os casos, vinha pedir opinião, e eu gostei muito daquilo e me apaixonei pela especialidade. Durante o resto da faculdade eu acabei me dedicando bastante à parte da radiologia, então eu fiz monitoria, eu fiz alguns estágios na parte da radiologia e quando eu me formei eu não tive dúvidas, né? Eu fui e fiz a prova de residência para radiologia. Então eu fui aprovado ali em Passo Fundo, onde eu depois acabei fazendo a residência, mas eu acabei tendo que ir para o quartel, né? Então nesse ano seguinte aí, que foi no ano de 2010, eu servi a base lá na base aérea de Santa Maria. E foi bem interessante porque nós fazíamos um meio turno, né, nesse serviço militar obrigatório. Então nesse meio turno eu trabalhava lá na base aérea e no período da manhã, que era o período que eu estava de folga, eu fiz uma espécie de R0 de residência, né? Eu acompanhava lá o serviço da universidade que eu saí, eu ia lá no hospital e acompanhava a radiologia. Então eu acabei tendo uma formação em radiologia razoavelmente boa, mesmo antes de entrar na residência. Então, no ano seguinte, eu vim para Passo Fundo e aqui em Passo Fundo eu comecei de fato a residência, né? E aí é outro nível de aprendizado, né? Exposição a outros métodos que eu não tinha tanto contato lá em Santa Maria. É um aprendizado assim impressionante. E na minha residência eu tive então uma formação bem legal também em ressonância, uma formação bem legal em tomografia, uma formação razoável em ultrassom. Depois que eu terminei a residência, eu comecei a trabalhar. E o que tinha de oportunidade de trabalho? Era basicamente ultrassom, né? Então eu comecei a fazer um pouquinho de turno de tomografia, alguma coisinha de ressonância, mas o forte mesmo era o ultrassom. Então eu ia para outra cidade, trabalhava lá como ultrassonografista, voltava aqui para Passo Fundo e trabalhava um pouquinho com tomografia. Nessa época, o meu objetivo era aprender muito de ressonância. Eu queria fazer exames diferenciados de ressonância. Então eu comecei a estudar muito a parte de tractografia, de fluxo licórico, da parte de neuro, né, da parte de neurografia. Então eu estudava muito ressonância magnética. Só que essa área ela acabou não se desenvolvendo tanto e acabaram surgindo outras oportunidades. Uma dessas oportunidades foi o ultrassom, né? Então tinha uma necessidade aqui no nosso hospital de um serviço de ultrassom diferenciado, né? Então a gente bolou um serviço novo de ultrassonografia. E esse serviço novo de ultrassonografia, ele começou a funcionar em paralelo a um outro serviço de ultrassom que tinha no hospital, que era o serviço inclusive que os residentes acompanhavam. Com o tempo, o nosso serviço começou a se destacar dentro do hospital, os residentes vieram para nós e a gente começou a crescer. Agora não existem mais dois serviços, os serviços de ultrassom eles foram unificados e temos um serviço muito robusto aí com biópsias, punções, praticamente todos os métodos de ultrassonografia diagnóstica, né? Então é um serviço bem completo e temos a residência, né, que tem uma formação muito completa nessa parte aí de ultrassonografia. Mas aí vem as redes sociais, né? Então, como que eu comecei nas redes sociais? Nós tínhamos uma ideia lá no grupo de fazer uma rede social da radiologia do hospital como serviço, com a ideia de atrair médicos da cidade que conheçam o serviço, que saibam como a gente faz exames diferenciados, né? E querer divulgar isso normal, né? Só que nós tínhamos dificuldade, ninguém tinha
sabia fazer isso. Então eu comecei a dar uma estudada, né? Como que a gente pode fazer um perfil de redes sociais, como que a gente pode divulgar os nossos serviços, enfim, eu comecei a estudar um pouquinho isso e paralelamente a isso eu comecei a ver o surgimento de cursos na internet. Só que eu nunca dei muita bola, eu não imaginava que as pessoas comprassem cursos online, até que um dia chegou uma residente minha e ela me disse que comprou um curso online de radiologia. E, e ela me disse assim, olha, eu comprei um curso, é bem legal e tal, mas as suas aulas são melhores. Você deveria fazer também um curso desses, porque eu acho que ia ser uma coisa interessante. E aí isso entrou na minha cabeça, eu comecei a pensar, talvez eu possa, né, dar essas minhas aulas que eu já dava na residência, e trazer isso para o online também. Então eu criei um perfil pessoal no Instagram e comecei a divulgar meus casos, comecei a colocar algumas tabelas, e no início era bem isso, né? Eram os casinhos do dia, tamanho de órgãos, tabelas do ultrassom pediátrico. E com o tempo foi crescendo, né? O pessoal foi gostando dos meus conteúdos, aí eu comecei a produzir uns conteúdos um pouco mais elaborados, né? Carrosséis, assim, com várias dicas para o pessoal. E atualmente agora eu tô com mais de 10 mil seguidores no Instagram e já foram mais de 200 casos do dia, já foram mais de 350 publicações. E agora, recentemente, eu lancei então a minha mentoria, né, que é uma mentoria de ultrassom transvaginal, que é uma mentoria focada em ensinar ultrassom transvaginal, não importa o nível, né, a gente vai trazer a pessoa do nível que ela está até o nível avançado, através de aulas online, através de feedback das imagens que o aluno me manda, através de discussão de casos em grupo do WhatsApp, através de discussão de caso pessoalmente, né, com ligações. Então é uma experiência que está sendo bem legal e eu estou planejando para o futuro novos cursos, novas mentorias e eu quero continuar trazendo o ensino da ultrassonografia em alto nível aqui para a internet. Então fique aí de olho no perfil que vem muita coisa boa por aí. Valeu!